mundo do futebol ficou chocado com o que aconteceu no derby da cidade de Birmingham. Jogo pela Championship, a segunda divisão inglesa, entre Birmingham City e Aston Villa, no St Andrews, estádio do Birmingham. Paul Mitchell, um funcionário público de 27 anos, invadiu o gramado e agrediu Jack Grealish, o principal jogador do Villa. Grealish marcaria posteriormente o gol único da partida, a vitória do Aston Villa, que fez o time superar o rival na tabela de classificação da segunda divisão inglesa. Os dois times, no momento, estão um pouco distantes até da zona de classificação para a Premier League. Duas equipes que foram, durante um bom tempo, da Premier League. Inclusive, o Birmingham City foi campeão da Copa da Liga Inglesa, derrotando o Arsenal na final. E o Villa, um time campeão europeu, campeão inglês, uma das principais equipes da Inglaterra. Os dois vivem momentos difíceis, né? E se enfrentam já há 3 temporadas na segundona inglesa. O fato chocou a todos porque não é comum vermos na Inglaterra esse tipo de situação, né? Invasão de campo e tudo mais. E as razões são de fácil compreensão. As leis são severas para aquele que, porventura, adentrar o gramado. Todos os estádios têm avisos, alertas colocados no muro que separa a torcida do gramado e voltado para o público, né? Esse tipo de aviso sempre deixa claro que o sujeito pode, ao invadir o campo, ser multado em 500 libras, ser preso e tudo mais, dependendo do que ele fizer. Entrou no campo, já pode tomar aí uma pancada de 500 libras. Você multiplica aí por 5,5 para ver mais ou menos quanto que dá. É uma bela grana, não é pouco dinheiro não. E claro, se você, além de invadir o campo, você interferir no jogo, agredir alguém, evidentemente você vai até a corte, diante do juiz poderá ser punido de uma forma mais severa, não só com banimento dos jogos de futebol, a proibição do elemento de voltar a frequentar os estádios, mas também com prisão, com multas mais severas, com serviços comunitários, enfim. Aí o juiz vai dizer qual é a pena que aquele sujeito vai ter que cumprir por conta disso. E muitas vezes penas monetárias severas que fazem com que o cara se arrependa amargamente, porque ele vai ter que pagar aquilo sem contar os outros transtornos que a situação causa. Por isso que as invasões de gramado não acontecem. Os ingleses não são mais educados do que os brasileiros, do que os argentinos ou do que os alemães. Em todo lugar do planeta, por mais que digamos assim, os países europeus tenham civilizações mais avançadas, né? Com países mais organizados e, no geral, um povo mais culto, mais preparado, porque você não tem tanto analfabetismo, tantos problemas sociais, você vai encontrar os elementos que vão ter um comportamento inadequado, digamos assim, gente violenta, gente com problemas, gente com distúrbios mentais, gente que se droga, gente que bebe demais, enfim, que muda o seu comportamento ou que tem costumeiramente esse comportamento. Mas esse auê todo, né, se ele estivesse com uma faca, bem, ele teria que passar pela segurança com essa faca, né? Eu acho que é um certo exagero também, porque é óbvio que isso pode acontecer a qualquer momento, não é a primeira vez que isso acontece, e acho que as leis na Inglaterra, elas já são o bastante para coibir esse tipo de coisa. O que tem que se fazer agora é divulgar amplamente isso e divulgar também a punição ao sujeito, porque aí os outros veem que realmente fazer esse tipo de coisa não é um bom negócio. Uma invasão de campo, até com alambrado, pode acontecer se o sujeito estiver disposto a matar alguém. Entrar com uma faca, ele vai dar um jeito de chegar. A questão de não ter alambrado e tudo mais, eu acho que vai fazer o quê? Vai voltar a ter grade? O cara não entrar no campo? E se ele matar um outro torcedor? Se ele entrou com uma faca, o jogador pode ser atingido. Sim, se o cara entrar com uma faca no estádio, ele pode matar também um torcedor na arquibancada. Ele não pode entrar com a faca, né? Botar o alambrado em volta do campo ou tomar alguma outra medida. As medidas já existem. Então eu vejo como um certo sensacionalismo até. O que aconteceu é absurdo. O que aconteceu merece punição severa, mas também serve para abrir os olhos das pessoas com relação a outra questão. Esse não foi um ato organizado por torcedores organizados, pelas firmas, né, de hooligans que dominaram o futebol da Inglaterra durante os anos 70 e 80, isso começou na década de 60, cresceu nos anos 70 e chegou no seu auge nos anos 80 com o hooliganismo dominando o futebol inglês, com brigas constantes e tudo mais. É bom lembrar também que o que aconteceu no Hillsborough, no estádio do Sheffield Wednesday, há quase 30 anos, agora em 15 de abril desse ano,
serão completados os 30 anos da tragédia daquele jogo entre o Liverpool e Nottingham Forest, no semifinal da Copa da Inglaterra. Morreram 96 torcedores do Liverpool. Ali não houve hooliganismo, ali houve o contrário, houve superlotação de um setor do estádio onde ficaram torcedores dos Reds por trabalho mal feito das autoridades, da polícia. Eles não souberam fazer a distribuição dos torcedores, aberturas de portões, havia lugares vagos em outros setores e ali houve uma superlotação com uma invasão do setor. E o que houve? Como as grades colocadas em volta dos gramados, durante o período em que a dona Margaret Thatcher, né, era a primeira-ministra, eram grades para segurar até um animal selvagem, elas não cederam. Lembra o que aconteceu em São Januário, em 2000, no Campeonato Brasileiro, chamado de Copa João Avelange naquele ano? Vasco e São Caetano. Houve superlotação, mas ainda bem, a grade de São Januário cedeu, então as pessoas foram para dentro do campo, houve feridos, mas ninguém morreu. O que aconteceu na Inglaterra em 89, 11 anos antes, foi a grade não cedeu e as pessoas foram imprensadas ali, morreram esmagadas, pisoteadas, sufocadas. Foi uma coisa absurda, não foi hooliganismo, tá? As grades eram para impedir invasões de gramado, que eram comuns, muitas vezes protagonizadas por hooligans, que deitavam e rolavam nos estádios. Então, a partir dali foi tomada, houve o relatório Taylor, com uma série de medidas que foram tomadas, entre elas o fim do alambrado, para evitar que aquilo acontecesse, e punições severas para quem invadisse o campo. Acabou o problema. Nos estádios é raríssimo acontecer, mas isso não significa que os hooligans não existam mais. Só que os caras não são idiotas, salvo um imbecil como esse, eles não vão arrumar encrenca no estádio. Sabem que há muitas câmeras, sabem que a punição é severa, mas ainda existem núcleos de hooligans. Eles se enfrentam, eventualmente, nas ruas das cidades quando os times jogam entre si. Isso ainda existe e vai continuar existindo. Aqui no Brasil tem, na Argentina, na Holanda, na Alemanha, em todos os lugares. Porque essa é uma manifestação quase inerente ao ser humano. Seres humanos são violentos e eles se organizam ao redor de alguma coisa para brigar com oponentes quando sentem, digamos, algum tipo de prazer ou adrenalina pela briga, pelo confronto. Então a única maneira de você tirar isso do futebol é realmente protegendo do espetáculo. E a Inglaterra faz isso como ninguém. Da maneira que eles saíram do total descontrole para o quase absoluto controle, houve um progresso assustador. Então eu não vejo necessidade de se discutir isso e fazer novas mudanças. Já existem as regras, as coisas estão controladas. O que houve foi um fato isolado. Então esse cara, não existem as leis, ele vai ser punido exemplarmente e essa punição tem que ser amplamente divulgada para que outros não queiram fazer igual. Se houver impunidade, vai ter mais invasão de campo. E claro, tem que haver também sempre o cuidado com a presença dos stewards, que são aqueles fiscais que ficam em volta do campo, olhando para a torcida para impedir esse tipo de invasão. O que pode ter acontecido no St. Andrews é uma falha também dessa segurança, porque não há alambrados, mas há pessoas contratadas para fazer essa vigilância. Fica o tempo todo olhando para a torcida. Certa vez eu fui a um jogo no estádio do Millwall, que tem a torcida considerada mais violenta da Inglaterra, e de fato, mesmo nos dias de hoje, eu fiquei ali atrás do gol, onde os hooligans gostavam de ficar, e vi ali vários, relatei até no meu blog, na época, no site da ESPN, essa história. Ali você encontra, assim, alguns hooligans das antigas, ainda no estádio, alguns meninos que os acompanham. É um ambiente um pouco mais hostil, eu diria assim, o comportamento da galera ali um pouco mais agressivo do que o normal, mas ninguém invade o campo. No entanto, o clube toma alguns cuidados. Existem barras de ferro, tipo de aço, aliás, vergalhões, que ficam separando a samoreta da primeira fileira de cadeiras naquele setor, para ninguém ficar tão próximo do campo. E os avisos são muito claros, né, de que você não pode invadir o gramado. O clube toma certos cuidados porque sabe que tem seguidores ainda que são violentos. Mas o hooliganismo ele foi abafado, mas ele não acabou. Então é importante que esse tipo de punição que vai ser dada ao Paul Mitchell ganhe muita publicidade para evitar que isso motive os hooligans a novamente quererem entrar em ação em jogos de futebol. Eu vou mostrar para vocês aqui dois livros, né? Esse aqui, né? O livro Hooligans, volume 1, do Nick Lowe's e do Andy Nichols. Eu comprei esse livro em uma das viagens que fiz à Inglaterra, quando nós cobrimos muitos jogos ainda pela ESPN, né, do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. Esse é o volume 1. E esse aqui é o volume 2, tá? Também dos mesmos autores. Esses dois livros, né? E você vê que os livros são grossos, ó. Olha aqui, vou mostrar os dois aqui, você vai ver que não são livros finos não, ó. São livros grossos, com muitas páginas. Você tem aqui o catálogo de todas as firmas de hooligans da Inglaterra. Todas elas estão aqui, nos dois volumes.
tá? Esse aqui começa com a letra M, tá? E aqui vai até a letra L. Nesse volume aqui, que está nas minhas mãos, você encontra o Aston Villa e encontra o Birmingham, né? As duas principais torcidas desses times. Você vai ver aí que o Birmingham City tem os Zulus como principal firma, principal grupo de hooligans, muito conhecido, considerado dos mais violentos no auge do hooliganismo, né? Rivais do Chelsea, rivais de várias outras firmas violentas do Manchester United, de outros clubes grandes da Inglaterra, né? De torcedores do Liverpool e tudo mais. Os Zulus eram muito conhecidos e são tema de várias publicações, de vários livros, de vários documentários que citam, né, rivais também da Intercity Firme do West Ham, que é a torcida do West Ham, que até naquele filme Hooligans, né, aparece com destaque, enfim. Então você tem aí o grupo de torcedores mais violento do Birmingham City, catalogado como todos os demais, e também do Aston Villa, o Aston Villa Hardcore, que é um grupo derivado aí de outras que existiram anteriormente, né, e que acabaram originando o surgimento desse grupo de torcedores do Villa, também envolvido em conflitos, como todos os times têm, né? Existem grupos de torcedores violentos, né, existiram ao longo desses anos todos, em todos os times da Inglaterra. Todos os times. Não tem uma equipe da 4ª, da 5ª divisão que não tenha em algum momento em torno de si formado um grupo de torcedores que buscassem o conflito, buscassem a violência. Alguns piores, outros nem tanto, alguns desapareceram, outros seguem ali, mas ainda existem os núcleos de hooliganismo. A grande questão é se esses grupos perceberem uma fragilidade do sistema para voltar novamente a aprontar em estádio de futebol, isso pode até acontecer. Então o necessário é manter a rédea curta, manter esse controle e uma separação importante que não é feita, né? Separar o controle da violência da festa nos estádios, né? Porque os ingleses, eles tomaram medidas muito drásticas, até de forma compreensível depois do que houve no Hillsborough, com a morte dos 96 torcedores do Liverpool, mas, convenhamos, muitas vezes se proíbe uma bandeira, uma festa, uma fumacinha. Isso não tem a ver com hooliganismo, com violência. Esse camarada, por exemplo, invadiu o campo. Ele portava algum desses artefatos? Não, porque ele foi lá e resolveu fazer essa bobagem. Resolveu fazer essa agressão ao jogador de futebol. E outros torcedores possivelmente estariam ali com bandeiras, com artefatos para celebrar o futebol, festejar o seu time e que não tem nenhuma vocação violenta. A grande questão é que se confunde lá, e aqui no Brasil também, a festa com a violência, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O camarada que vai para o estádio com esse espírito, ele não vai obrigatoriamente levando nenhum tipo de artefato para saudar a equipe, para festejar a equipe. Ele vai lá para arrumar confusão, ou resolve, segundo Paul Mitchell disse, né? Diz que tem mulher, tem filho, estava com o pai e resolveu do nada fazer aquela pataquada e invadir o campo para agredir o jogador. Agora, esse é um ponto importante, tá? Ah, mas se ele tivesse com uma faca, sim, se ele tivesse com uma faca seria um absurdo. Não porque ele invadiu o campo, porque ele entrou com uma faca. Porque se você colocar um alambrado e o cara ainda assim entrar com a faca, ele pode matar o torcedor que está do lado dele. Ele pode matar o torcedor adversário, se infiltrar na torcida adversária e esfaquear alguém. Ou seja, o cara não pode entrar com a faca, ora bolas. Então não é questão de proteger o jogador, proteger todo mundo que está no estádio. O jogador, o torcedor, o juiz, o jornalista, o vendedor de picolé, o estúdio que está ali trabalhando para dar segurança a todos. Todas as pessoas têm que ser protegidas, não é só o jogador de futebol. Então essa tese de que se ele tivesse uma faca é absurda. Porque ele não pode estar com a faca em hipótese alguma, invadindo ou não o gramado. Ninguém pode entrar no estádio de futebol com uma faca, com uma arma de fogo ou com algo que possa ferir ou matar alguém. Agora, uma fumacinha, se for uma coisa controlada e tudo, aquelas piscas que o pessoal acende em jogos noturnos, isso não vai matar ninguém. Mas se proíbe isso também. E, eventualmente, um cara pode entrar com a faca, né? Mas por que você está dizendo isso? Bem, se as pessoas estão discutindo que o cara poderia estar com uma faca é porque elas acham que o sistema pode falhar, que pode acontecer esse tipo de coisa. Aí mora uma discussão importante. É bom lembrar que na Premier League, Championship também, segunda divisão, você não pode beber cerveja ali na área da arquibancada. E geralmente as garrafas são garrafas plásticas, não são garrafas de vidro. E você só bebe a cerveja ou nesse tipo de garrafa ou no copo descartável na área dos bares. Você não consegue chegar à beira do gramado, à beira do campo, na arquibancada, com esse tipo de item nas mãos. Existe um cuidado muito grande com relação a isso. Então eu queria dizer isso, compartilhar um pouco com vocês a minha opinião sobre esse episódio de grande repercussão. Lembrar que os hooligans ainda existem, eles não desapareceram por completo, eles estão contidos,
É um trabalho muito bem feito pelas autoridades e pela polícia inglesa ao longo desse tempo todo, depois de cometerem os erros que levaram à morte daqueles 96 torcedores. Aliás, se você quiser uma recomendação de documentário sobre o que aconteceu em Hillsborough em 1989, eu sugiro que você acesse o Watch ESPN e procure o documentário sobre Hillsborough, feito pela ESPN americana e que está disponível aqui no Brasil no Watch ESPN para os assinantes dos canais ESPN. É simplesmente espetacular, é o melhor trabalho já feito sobre Hillsborough que eu já vi. Olha que eu já vi muita coisa sobre, já li e vi muitas coisas sobre o que aconteceu naquela oportunidade no estádio do Sheffield Wednesday. É um trabalho que faz toda a reconstituição do que houve. É longo, mas é muito bom e mostra inclusive como tudo começou, né? A razão fortuita pela qual o policial responsável pelo policiamento do estádio do Sheffield Wednesday foi afastado do cargo por conta de uma bobagem até, fora futebol, e assumiu uma outra pessoa totalmente despreparada. E ela não soube fazer o controle do fluxo de torcedores que chegavam para aquela partida e gerou aquela situação terrível. Desculpa o vídeo muito longo aí, mas é um tema complexo, tentei me aprofundar um pouco para aqueles que tenham interesse no assunto e pretendam compreender melhor o que aconteceu e tudo que envolve essa situação de invasão de campo, hooliganismo e tudo mais. Ok? Valeu, saudações.